Valeu, meus amigos. A gente volta com um vídeo aqui no canal sobre a entrevista coletiva do Fabinho, que foi dada nessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Ainda época de pandemia, ainda tudo parado no clube, no Ceará, mas com a condição dos atletas fazerem seus treinos individualizados. Vocês já sabem, né? Eles usam videoconferência, eles usam mensagem, usam todo tipo de coisa para que o atleta tenha a informação e repasse a informação dos treinos que fez para que sejam avaliados pelos profissionais dos diversos departamentos do Ceará, principalmente o departamento físico, porque eles voltaram de férias ao final de abril e estão trabalhando muito mais a parte física, se bem que o Guto Ferreira tem conversado com os atletas também sobre a parte tática deles. Mas o meu assunto inicial com o Fabinho é sobre protocolos. Tem protocolo FIFA para a volta do futebol, tem protocolo CBF, a própria Federação Cearense de Futebol fez um protocolo e o Ceará antes disso também já tinha feito um protocolo. Os atletas têm ciência disso e o Fabinho fala sobre o que ele acha de ter esses protocolos para o retorno, primeiro dos treinos nos clubes, no caso no Ceará Sporting Clube, pois o Fabinho é atleta do Ceará, e depois dos jogos da bola rolando. Boa tarde, Danilo. Obrigado pelas palavras. É sempre bom, e eu sempre fui assim, né, Danilo? Você sempre respeitar o profissional do outro lado, nunca esquecendo que do outro lado também tem um profissional que é um ser humano, que tem fraquezas, virtudes, enfim, como todos nós temos. Sempre houve um respeito de vocês para comigo e de mim para vocês, sempre o mesmo. Então, isso é bacana a gente ver no futebol, né? Danilo, eu tenho acompanhado algumas coisas pela imprensa, né, sobre os requisitos que a gente precisa para voltar. O Ceará também tem nos informado diariamente, sempre que possível, atualizando essas informações, né, do que a gente precisa, né, ter para voltar às condições ideais. Sabemos que é uma pandemia e foi onde foi pego todo mundo de surpresa, né? Então, assim, o Ceará tem se preparado muito bem, né? Tem pessoas influentes da diretoria que tem todos os dias, né, entrado em contato com a CBF, com os órgãos principais, né, do Ministério da Saúde pela situação que a gente está enfrentando, a gente está vivendo. Sabemos que vão ter algumas regras, né, para a segurança de todo mundo, para a nossa família, né, para a imprensa, para os jogadores, para os funcionários, e isso é muito importante. Eu, num momento como esse, eu vejo e acompanho pela internet, né, muitas pessoas dando opiniões, e a gente tem que saber respeitar a opinião de todo mundo. Alguns são contra, outros a favor, né? Então, assim, primeiro a gente tem que respeitar as famílias, né, que estão passando por um momento de dor, né, um momento onde eles estão perdendo seus entes queridos, alguns não estão conseguindo nem ir ao velório ou sepultar, né, o corpo dignamente, né, como é de costume. Então a gente, em primeiro lugar, tem que ressaltar isso. É uma dor assim incomparável, porque eu também já perdi pessoas da minha família, como meu pai, né, por outras situações, mas é uma dor assim incomparável. Então a gente tem que saber, né, respeitar essas pessoas, né? Nós entendemos que eu, por ser cristão, eu entendo que tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Se o Ministério da Saúde, né, eles entendem que o futebol ele pode voltar e vai ter o momento certo para voltar, oportuno para voltar, nós estamos, né, debaixo, né, desse governo, dessa autoridade. Eu acho que não vale nós infringirmos o Ministério da Saúde. Então, eles são responsáveis, a gente tem depois a CBF, enfim, algumas hierarquias que passam acima, né, que estão governando acima da nossa vontade humana, né, da vontade do jogador de futebol. É óbvio que a gente quer estar dentro do campo, que a gente quer jogar, né, mas a gente tem que respeitar. Então, existe uma hierarquia, a gente tem que respeitar a hierarquia, respeitar a dor do próximo, respeitar a dor das pessoas que estão passando por um momento difícil. Muitas famílias perderam o emprego, né? Eu acompanho. Então, assim, a gente tem que respeitar e procurar ajudar todo mundo da melhor maneira possível,
dentro das circunstâncias atuais. Então, acho que isso é muito importante. Você pensar no próximo, pensar na dor do próximo, não pensar em mim mesmo. Então, não pode ser uma... eu estou dando uma opinião minha, tá? Não pode ser uma decisão egocêntrica, onde o eu primeiro e o próximo que, assim, desculpa a palavra, que se lasque, né? Então, a gente tem que pensar de uma maneira global, universal, onde todo mundo seja inserido nesse contexto, né, de volta ao trabalho, e não somente futebol. E desde que as férias terminaram, os treinos são mesmo individualizados. Tudo bem, tem a videoconferência e eu já disse para vocês, vocês já devem ter visto que o Ceará soltou algumas informações sobre isso. Lá no meu Twitter, @repórterdanilo, tem uma foto sobre como é a videoconferência dos atletas, e aí ficam várias janelinhas onde você consegue ver seus companheiros, consegue ver também o pessoal do departamento físico que está administrando o treinamento, alguém da comissão técnica que também esteja observando, fica ali nessa videoconferência. Mas não é a mesma coisa de treinar no clube com todos os seus companheiros ali do lado, aquelas brincadeiras, aquela rotina de trabalhos que os atletas tinham antes desse isolamento social por conta da pandemia. E o Fabinho admite exatamente isso. É um pouco diferente, né? Acho que ninguém nunca viveu isso. Quando nós estamos de férias, mesmo estando de férias, você tira 15 dias ali para curtir a família, e nos outros 15 dias você já começa a se preparar para uma volta, né? A volta da pré-temporada. Mas como se trata de uma situação como essa, tipo, você está dentro do calendário, né? Onde você deveria estar jogando, você está fazendo treinamentos online e individual. Eu falo para você, Danilo, que é estranho, cara. Não é uma situação, claro que boa, né? Não é muito agradável, mas dentro da circunstância é a maneira que a gente tem que se adaptar a ela, mas assim, é muito limitado realmente, você tendo o convívio de outros atletas, né, isso já te ajuda mais, te estimula mais, né, então é uma realidade totalmente oposta daquilo que a gente gosta, né, então a gente tem que se adaptar a essa maneira de treinamento. Quando a volta do futebol acontecer, será necessário com certeza um tempo de preparação. O Fabinho concorda com o departamento físico do Ceará. Entende que 2 meses parado, um pouco mais do que isso, seria necessário pelo menos 1 mês de preparação antes da bola voltar a rolar. Mas ele mesmo crê que isso não vai acontecer. O ideal, claro, seria um tempo assim, 30 dias, pelo fato de você ter ficado 2 meses, o ideal. Agora, todos nós sabemos que o calendário ficou um pouco mais apertado e não vai ser possível esses 30 dias. Eu acredito que não vai ser possível, né? Vão querer acelerar o processo. Mas, como eu falei e tenho falado, nós temos que nos adaptar às circunstâncias, nos obrigar a em 15 dias, né, de treinamento no campo. Eu acredito, né, que não vai ter esses 30 dias. Então, né, dentro do prazo que derem para a gente tem que estar preparado. Aqui no estado do Ceará, o governo já confirmou que até o próximo dia 31, ou seja, até o final do mês de maio, continua o isolamento social e um isolamento rígido. Mas também afirmou o governador que a partir do dia 1º de junho, algumas atividades aos poucos serão liberadas. Ainda não confirmou quais são essas atividades. Espera-se que o futebol esteja inserido entre elas, porque em outros países as atividades desportivas estão voltando aos poucos. Então, aqui isso deve acontecer também e é possível que ocorra também no estado do Ceará. Alguns clubes já conversaram, as diretorias dos principais clubes já tiveram encontros virtuais com pessoas do governo do estado. O próprio governador esteve conversando com o presidente da Federação Cearense de Futebol sobre isso, então é muito possível que a partir de junho isso aconteça, mas é claro, isso vai acontecer se o número de casos do coronavírus for sendo reduzido, ou pelo menos estacionar, dando uma condição para que as atividades voltem. São mais de 2 meses, já há muito tempo parado,
tudo parado praticamente no estado, existe a questão econômica e o futebol também. O Ceará estima aí acima de 10 milhões de reais a perda que teve com esse tempo parado até aqui. Por isso, a ideia de que o futebol possa voltar. Não vai voltar com o público no primeiro momento, mas pelo menos as cotas de TV começarão a ser repassadas, o que vai ser positivo para os clubes e certamente para os atletas que também tiveram uma redução nos seus salários.